Vamos orar? Então, todo mundo fechando os olhinhos para a gente começar a nossa oração. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Abençoe cada aluno que está assistindo esse vídeo. Abençoe os alunos, os professores, o pastor e a família, Senhor. Todas as famílias que precisam de Ti. E também que o Senhor capacite os professores para que eles possam estar ensinando mais e mais a Tua Palavra. Que nos dê sabedoria para aprender a Tua Palavra. Para ir no caminho do bem, para ir no caminho certo, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Olá, discípulos da EBEC, tudo bem com vocês? Que saudade que aprontava de vocês. Para aqueles que não estão podendo participar da nossa EBEC presencialmente, vamos continuar com os nossos estudos online. E hoje iremos estudar o livro de Romanos, que é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, certo? O apóstolo Paulo, ele gostava muito de escrever cartas às igrejas para manter contato com elas, ensinar como viver a vida cristã, doutrinar corretamente, informar o que estava acontecendo com ele próprio. Essas cartas foram inspiradas pelo Espírito Santo e são cartas de Deus para nós. Por ser de Deus, nós devemos ler e estudar para saber como Deus quer que vivamos. Então, é uma espécie de instrução que Deus usou o apóstolo Paulo e tantos outros escritores de livros da Bíblia para que a gente viva de acordo com a sua palavra, certo? Só o apóstolo Paulo ele escreveu 13 cartas maravilhosas a nós. E hoje nós vamos estudar um pouco de uma delas, que é o livro de Romanos. Hoje teremos o estudo da parte 1 desse livro. E na próxima aula teremos a parte 2 do livro de Romanos. Então, primeiro vamos estudar sobre o autor, que é o apóstolo Paulo, e sobre a carta, que é o livro aos Romanos, certo? O apóstolo Paulo, ele nasceu em Tarso, da Cilícia, foi criado em Jerusalém e foi aluno do melhor professor da época. Ele guardava a lei e era fariseu zeloso, temente a Deus. Embora ele amasse a Deus, ele não reconhecia Jesus como Filho de Deus e como Messias Salvador. Por isso, ele perseguiu os cristãos até a morte e prendeu muito deles. Então, a gente já conhece essa história, né? Que Paulo ele foi um dos perseguidores da igreja, até que um dia ele foi chamado por Cristo. E esse chamado fez toda a diferença na vida dele, certo? Em uma viagem a Damasco, levando cartas de autorização para prender os cristãos, o Senhor Jesus ele apareceu a Paulo, falou com ele e o convenceu de seus pecados. Só Jesus foi capaz de converter o coração de Paulo, que era um coração endurecido e que fazia mal para os cristãos. Então ele foi convencido de seus pecados. E ele foi comissionado para levar o evangelho. Então teve uma reviravolta na história de Paulo, né? Primeiro a história começa como? Ele perseguindo a igreja. E em seguida ele sendo chamado por Deus para pregar o evangelho. Que mais lá na frente a gente vai ver que o que ele fazia no início, ele acabou vivendo também, né? Que ele também foi perseguido por pregar o evangelho. Depois disso, Paulo ele fez muitas viagens pelo mundo conhecido da época, levando as boas novas da salvação. E com isso, ele foi perseguido, ele foi maltratado, preso, mas nada o impediu de anunciar as boas novas de Cristo. Então, apesar de depois ele ser convencido de seus pecados, de começar a anunciar o evangelho, Paulo foi perseguido, mas ele, em momento nenhum, ele desistiu da missão da qual o Senhor havia lhe dado. Uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu foi o livro de Romanos, que é o livro do qual iremos estudar hoje. A carta aos Romanos ela foi escrita antes da parte final da terceira viagem de Paulo missionária, quando ele estava na cidade de Corinto, nos anos 57 depois de Cristo. A carta foi escrita aos crentes de Roma.
Essa igreja ela não foi iniciada pelo apóstolo Paulo, mas ele tinha desejo de visitá-los e ensinar grandes verdades de Deus. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, que é o que diz lá em Romanos 1:7. Paulo ele diz nesse versículo duas coisas importantes sobre os salvos, que podemos identificar. Primeiro, os salvos, eles são os amados de Deus. E essa é uma verdade gostosa de se saber, não é mesmo? E de ouvir, porque o amor de Deus ele nos dá segurança. E outra verdade é que somos chamados para ser santo. O que significa isso, ser chamado para ser santo? É que Deus nos separou da impureza, do pecado, para a pureza, que é a santidade. Deus é puro, então Ele também deseja que nós sejamos puros igualmente a eles. Então Deus nos chamou para sermos santos, para sermos separados do mundo, para não vivermos em pecado, para não vivermos em impureza, mas sermos puros como Ele é puro. Como a segunda parte importante do livro de Romanos é a forma como Paulo apresenta a raça humana através desse livro. Paulo ele vai dizer lá na carta aos Romanos que Deus é justo e todo homem ele é pecador. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso está escrito lá em Romanos 3, dos versos 10 ao 12 e no verso 23. E aqui a gente vê uma breve definição de como ele descreve a raça humana na carta aos Romanos. Primeiro ele diz que não há justo, ou seja, nós somos incapazes de fazer o bem e fazer as coisas corretas como Deus faz. Injustiça é pecado. Então, se nós não somos justos, é porque nós somos injustos. E por conta da nossa natureza pecaminosa, nós não somos capazes de fazer o bem, a não ser que a graça de Cristo seja derramada sobre as nossas vidas. E em seguida ele vai dizer, não há quem busque a Deus, que é outro destaque que vamos dar aqui. Quando ele fala que não há quem busque a Deus, é que ninguém por si só deseja Deus e comunhão com Ele. Como eu já falei, a nossa natureza pecaminosa é que nos faz ser assim. Nós não desejamos a Deus, nós não desejamos ter comunhão com Ele. O pecado, ele matou essa comunhão do homem com Deus desde Adão. Então, a história de Adão a gente já conhece. Adão, quando ele pecou, ele se escondeu de Deus e não esperou pelo encontro maravilhoso que ele tinha com Deus todos os dias. Da mesma forma acontece com a gente. Não é natural as pessoas terem desejo de estar com Deus e fazer o que lhe agrada. É totalmente o contrário. O homem se esconde de Deus porque o seu pecado diante da perfeição de Deus o envergonha. Então, por nós não buscamos a Deus, porque o nosso pecado ele faz essa separação da nossa comunhão com Deus. Todos nós estamos perdidos desde Adão e somos inúteis. Por mais que o homem procure fazer algo para agradar a Deus, qualquer coisa que faça é inútil, porque o veneno do pecado está no coração das pessoas. Então é isso. Como diz lá na carta aos Romanos, nós não somos justos e nós não queremos buscar a Deus. Mas há um meio de se fazer isso. É através da salvação concedida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado ainda ele é universal. Lá em Romanos 5,12 vai dizer: portanto,
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não foi um, foram todos. O veneno do pecado, ele poluiu toda a raça humana. Lá em Gálatas 6:5 vai dizer: viu o Senhor que a maldade do homem, Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A raça humana é pecadora o tempo todo e sem limites. Ou seja, o pecado ele se multiplica e ele é praticado o tempo todo por pensamento, por ações, por palavras. É a forma como a gente responde o pai, a forma como a gente reage com um colega, a forma de responder uma ação, até nosso pensamento, a gente peca o tempo todo. Então, como eu já havia mencionado, Jesus, ele é quem pode limpar esse nosso pecado. E aí vamos para o terceiro ponto, que é o apóstolo Paulo apresentando Jesus e a salvação na carta aos Romanos. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 5, versos 7 a 8. Estes versículos trazem uma alegria muito grande para o coração do pecador, porque há solução para o problema do pecado. A solução é Jesus. E aqui a gente pode refletir um pouco. Jesus ele morreu por pecadores, ele não morreu por pessoas boazinhas, como o próprio texto fala, né? Morrer por alguém bom seria fácil. Morrer por alguém que a gente gosta muito, que já é nosso amigo, isso é fácil. Mas morrer e se sacrificar por alguém que peca constantemente, que erra constantemente, aí é mais complicado. E foi isso que Jesus fez. Jesus ele morreu pelos ímpios, os pecadores, por pessoas que fazem tudo errado e ofendem o Deus Santo. Além do pecado, tem a ofensa a Deus. Morrer por uma pessoa boa, talvez faria, né? Como eu já falei. Mas, lá em Romanos 4:25 vai dizer: ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Lá em Romanos 5, versos 9 a 10 vai dizer isso. Salvos da ira de Deus significa que Deus removeu a sua ira sobre o pecador, que aceita a Jesus como seu Salvador. E depois vai dizer, fomos reconciliados com Deus, ou seja, Jesus nos reconciliou com Deus. O que é isso? Antes de sermos salvos, somos separados de Deus. Não temos amizade e comunhão com Ele, porque o ofendemos com os nossos pecados. Quando cremos em Jesus como nosso Salvador, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, somos ligados a Deus e somos amigos de Jesus. Já sabemos que somos pecadores e que o pecado ele pode levar à morte eterna. Mas também já sabemos que Jesus ele sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer.
Então, o que a gente pode fazer para selar e garantir a salvação? O apóstolo Paulo, ele dá a resposta na sua carta. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia entender e crer nessas verdades. Para as crianças que já estão na igreja, que já reconhecem a Jesus como Salvador de sua vida, que possamos viver essa verdade a cada dia. E para você, criança, que ainda não tem esse entendimento, que foi a primeira vez que ouviu falar sobre isso, que o Espírito Santo de Deus faça uma obra no seu coração e que você seja salvo por Cristo, que Ele faça uma obra em sua vida. Então é isso. Hoje estudamos a primeira parte do livro de Romanos. Na próxima aula teremos a parte 2, daremos continuidade. E façam a atividade, certo? Para que a gente possa absorver mais do conteúdo e que Deus continue abençoando vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau! Jesus Cristo é o caminho.